Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios. O Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Bem-vindo mais esta semana. Uma semana em que nos debruçamos sobre a Justiça e o discurso de tomada de posse do novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Rui Cardoso entrou no Ministério Público em 1995. No passado esteve no Centro de Estudos Judiciários e foi também presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Tinha sido recentemente promovido a Procurador-Geral Adjunto. Miguel, que imagem é que passa este novo diretor do DCIAP em termos de perfil? Olha, eu vou ser sincero porque quando tive o cuidado de ver, não ler apenas as palavras transcritas tanto em texto, mas ver a pessoa a falar, ver a imagem a falar, vi uma pessoa, quando vou usar a palavra agressivo, mas é positivamente agressivo, isto é, assertivo, objetivo, com ideias que parecem muito claras na cabeça dele, que sabe o que quer. Acho que também talvez não teria ficado um bocadinho mal dizer nem tudo no DCIAP e no Ministério Público está errado, portanto há algumas coisas que vêm atrás que estão bem. Ele ao herdar parece um bocadinho mais a ideia de que estavam bem e nos últimos anos parece que se perderam, talvez. Eu acho que tem uma questão muito cultural também que se passa no DCIAP. Isto é, o que é que se quer, o que é que o Ministério Público, o que é que o Estado, o que é que se quer do DCIAP? Eu há muitos anos esta parte, e hoje em dia não faço contencioso, mas durante algum tempo o fiz e tive que lidar com o DCIAP. Desde a Operação Furacão, a filosofia do DCIAP, eu sempre disse de uma forma quase, em toda brincadeira, mas muito séria, é de que aquilo é uma espécie de caixa registradora e caixa de faturação da autoridade tributária. E cheguei a dizer isto a alguns procuradores da nossa praça, dizer assim, se é apenas para ser uma caixa registradora da autoridade tributária, se calhar não é bem o papel do Ministério Público. Isso temos que deixar. Foi mais o papel da Operação Furacão. Mas eu vou de conjunto de outros processos e de outras, mas desde esse momento, esse talvez tenha sido a semente e que teve o sucesso que teve em determinado momento, em termos até de encaixe para o Estado, eu percebi e percebo que isso tenha tido algum rastro. Agora, acho que se esgotou e mas muito pelo contrário, acho que se esvaziou e acho que se denegriu um bocadinho a própria imagem do Ministério Público, porque depois são muitos processos de crime, são muitas notícias em que a população, em que a sociedade não percebe bem como é que aquilo acaba. Portanto, percebe-se o início, tem-se ali um grande desenvolvimento, uma grande expectativa e depois o processo tem a sua conclusão natural face a essa filosofia, mas não é essa que eventualmente o Código de Processo Penal me manda, não é essa que a sociedade espera e aguarda. E depois, grave, fica a sensação de uma impunidade, quando ela se calhar não é bem exatamente assim, mas pelo menos, volto a dizer, acho que esse paradigma vai alterar, acho que hoje o Ministério Público pretende ter uma própria imagem distinta e acho que este procurador sabe ao que vem, tem uma missão, comprou-a ideia e vai entregar. Já lá vamos a essa questão da imagem do próprio Ministério Público, mas deixe-me ir um bocadinho mais às palavras de Rui Cardoso no discurso da tomada de posse, que tem, na verdade, sido muito elogiado depois, como referiu ao Miguel, de tantas críticas a que o Ministério Público tem vindo a ser sujeito e a Justiça também. O que é que lhe parece que trouxe de novo este discurso? Duas, três ideias. Uma, claramente, a celeridade. Porque da falta de meios, da falta de recursos, todos se queixam, não é de agora, essa parte. O problema é dizer, ok, como é que nós fazemos mais e melhor com os meios que temos, independentemente de... Porque eu acho que rapidamente o Ministério Público tem que começar a ter uma filosofia e uma cultura de trabalho nova. Já o próprio Procurador-Geral da República, o Dr. Amadeu, fala, e chegámos a tratar aqui, lembras-te, há um ano ou dois nós falávamos destas questões. A maneira como as sentenças, a maneira como os acórdãos, portanto, isto estamos a falar do Ministério Público, mas não é um problema do Ministério Público. São quase anacrónicos ainda. Isto é um autoelogio, é uma forma de, muitas das vezes, os elementos da Justiça, particularmente os magistrados, sejam os do Ministério Público ou de carreira, se coloca um bocadinho acima dos demais. Que eu estou aqui no papel de advogado e advogado do diabo. Mas eu sou extremamente crítico em relação a estas questões, tudo isto. Eu comecei a minha carreira em 92 e eu fiz contencioso durante 10 ou 15 anos, até ao ponto em que, tendo um negócio para gerir, porque a minha sociedade de advogados e responsabilidades, era impossível gerir a fazer contencioso, porque a morosidade não é compatível. A falta de conseguir entregar as coisas aos clientes não é compatível com tudo isto. Mas os juízes sempre se acharam, e em alguns ainda se acham, acima de tudo e acima de todos, como se vivessem num mundo à parte. A antiga Procuradora-Geral da República tem um conjunto de intervenções que é perfeitamente natural, quase esse posicionamento que tem. É como se estivesse um pouquinho acima, não deve satisfações a ninguém. Acho que há um novo posicionamento do Procurador
geral, que se sente que há um alinhamento que vem por aí abaixo e que talvez venha a entregar o quê? Duas coisas: celeridade e transparência. Transparência não só no que se diz, no que se fala, mas também nas conclusões a que os próprios processos crimes têm que chegar. Uma das frases que foi mais marcante daquele discurso, aliás, de Rui Cardoso foi, e vou passar a citar: não devemos ser escravos de percepções públicas, mas não as podemos ignorar. Quem não conhece, não compreende, não pode confiar. E nós devemos querer que confiem em nós. E para isso é importante que conheçam o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Há aqui, de facto, também uma nova forma de comunicar, rumo a essa maior clareza de que falava? Há uma máxima da comunicação, que é, em comunicação, percepção é realidade. E não interessa como é que o Ministério Público acha que faz, interessa como é que a sociedade no seu todo e a população no seu todo percepciona o que é feito. Mas a verdade é que, por limitações do segredo de justiça, o Ministério Público naturalmente não pode comunicar como todos os outros. O segredo de justiça é uma questão muito importante para se começar a decidir. Depois a outra questão é, este é mas o plano... Mas não há segredo nas investigações que, se forem colocadas a nu determinadas informações, podem comprometer uma investigação. Isso parece-me razoável, no mínimo. Muitas vezes um conjunto de agentes da justiça acabam por selecionar também alguma parte dessa informação que devia estar por segredo e não se faz. Isto é uma questão de falar com advogados Nós temos casos concretos e também alguma memória, pelo menos da minha parte, de processos em que, por exemplo, alguns arguidos ou possíveis arguidos estariam para ser detidos e bastou que uma mera informação fosse tornada pública, nomeadamente no processo ligado ao BES-GES, para essa figura não ser detida, ter tido conhecimento de para onde é que estava a caminhar a investigação e disso ter comprometido parte daquilo que era o inquérito. Eu acho que a questão do segredo de justiça, quando ele é discutido, é numa fase muito mais adiantada do processo, em que ele se mantém e depois é até subvertido e de forma um bocadinho maléfica. Voltando à questão em relação, nomeadamente, a essa nova forma de comunicar. Eu volto a dizer, acho que há duas palavras que saltam dali, a celeridade e a comunicação. E a comunicação não é apenas para parecer bem. Eu acho que é importante a sociedade perceber como é que é feita a justiça. E atenção, nós estamos a falar apenas do processo penal, mas eu entendo que há tantos ou mais problemas nos tribunais administrativos e fiscais, há tantos e mais problemas nos tribunais civis que, nomeadamente, não ocupando as paragonas dos jornais e o noticiário, mas não são menos lesíveis para a sociedade, não são menos lesíveis para a economia e têm os mesmos problemas, a celeridade, um conjunto de linguagem que o cidadão não compreende, o cidadão não percebe, regras completamente ultrapassadas na forma de funcionamento, maneiras de escrever completamente ultrapassadas na forma de escrever. Portanto, todo o edifício da justiça tem que ser alterado. Estamos a ver o princípio, que é começar, se calhar se pode começar neste caso é para o Ministério Público. Parece que por vezes só olhamos para o processo penal porque é onde estão muitas vezes os casos mais mediáticos. Em todo o caso, quando falamos de comunicar, dar a compreender, dar a conhecer, falamos, por exemplo, de explicar como é que na criminalidade económica ou na criminalidade complexa que se chega aos meios de prova, a dificuldade que é em obter um conjunto de informações. É esse tipo de informação que deve ser melhor explicada às pessoas para que se perceba também aquilo que às vezes é o tempo da justiça? Sem dúvida. E volto a dizer, nomeadamente é preciso simplificar, porque hoje em dia a comunicação é tanta e tão rápida que se tu tens uma intervenção de mais que 2 minutos, às vezes a mensagem perde-se. Portanto, a capacidade de síntese, a capacidade de saber entregar toda a mensagem de uma forma compreensível e entendível para o cidadão comum é muito importante para consolidar a nossa democracia e, de alguma forma, o Ministério Público, tal e qual como décadas anteriores, ser visto e reconhecido como pessoas de bem, competentes, capazes, que são necessárias para defender a lei e para defender a democracia. Rui Cardoso foi presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Isso deu-lhe também, de alguma forma, uma experiência de comunicação diferente, até porque teve de lidar com a opinião pública, era mais exposto do que se calhar alguns magistrados. Isto é uma vantagem para este cargo?
Eu próprio posso falar da minha experiência. Uma coisa é nós falamos em plateias, assembleias, em tribunais. Outra coisa é quando começam a pôr câmaras de televisão e microfones à frente. Voltamos à capacidade de síntese, voltamos à forma de, nomeadamente, quando tens imagem, de saberes, nomeadamente, como é que deves comportar. Até alinhar o discurso, não é? Quando eu vi aquele procurador, aquele diretor do DCAP a falar à comunicação social e trazer as suas ideias naquele seu discurso, eu vi também alguém que está minimamente preparado para enfrentar uma câmara de televisão e perceber exatamente o que é a relação. E saber que o jornalista e saber que aquela câmara de televisão é uma forma de chegar ao cidadão e ele sabe que aquilo é um meio para chegar a um fim. E nesse ponto de vista parece para mim que estará melhor preparado do que outros que vi anteriormente. O novo diretor disse também que o Ministério Público, como falava há bocadinho, deve ambicionar a celeridade sem nunca prejudicar a qualidade. A questão do tempo da justiça é um dos pontos mais sensíveis com que ele vai ter que lidar. Uma das coisas que nós sempre falamos aqui é com conceitos de gestão que têm a ver com eficácia e eficiência. E eficácia e eficiência tem muito a ver com o tempo. A melhor sentença do ponto de vista do direito, num tempo completamente desajustado, ela qualitativamente não pode ser bem considerada. Eu acho que há aqui, ainda assim, também essa percepção. Isto é, às vezes, o bom é inimigo do ótimo. E muitas das vezes nós temos que perceber, e volto a dizer, os advogados também têm muita culpa no cartório, portanto, toda a gente tem culpa no cartório, em relação à forma como... Tivemos o antigo Procurador-Geral a insurgir-se contra o facto de dever haver uma limitação para a quantidade de recursos o processo do ex-primeiro-ministro José Sócrates está impregnado num conjunto de questões, tem exatamente a mesma tipo de sensação. Portanto, todo o edifício está construído de uma forma perfeitamente anacrónica, que não resolve aquilo que são as necessidades mais prementes dos cidadãos, da empresa e da sociedade. Acho que neste momento, pelo menos este primeiro sinal é uma luz de esperança que, sinceramente, ao final de muitos e muitos anos, vejo começar a entrar na agenda temas que são extremamente importantes. E o caso da celeridade, vulgo, eficácia / eficiência, do ponto de vista da gestão, ela é importantíssima. Miguel, e há aqui também a questão dos meios, como já referimos há bocadinho, e que tantas vezes é usado como argumento pelo Ministério Público ou por outras classes dentro da Justiça. Rui Cardoso pediu uma atualização dos meios informáticos ao dispor dos procuradores, sublinhando que em tempos, e estou novamente a citar, que em tempos de vulgarização da utilização da inteligência artificial, os magistrados não podem continuar amarrados a programas obsoletos como aqueles que não estão ao seu serviço. Já falámos deste tema aqui. O Ministério Público, em termos de meios, está também desatualizado e como é que a inteligência artificial podia vir a dar aqui um ganho de qualidade? Antes de falarmos aos meios, vamos novamente à cultura e às pessoas. Tu podes dar as ferramentas todas, se as pessoas não estiverem mentalmente preparadas e disponíveis para as receber, não as vão usar. Não falo do Ministério Público, falo da minha casa, escritório de advogados. A dificuldade que eu tenho de pôr jovens advogados de 30, 35 anos a usar ferramentas tão hoje em dia tão básicas como há um conjunto de sistemas que se socorrem na inteligência artificial, ela é difícil. Os alunos de Direito, a esmagadora maioria das pessoas que se formaram em Direito, elas são tecnologicamente analfabetas. A esmagadora maioria delas o são. E não acredito que os procuradores do Ministério Público sejam diferentes. Portanto, eu imagino mais que aqui a questão fosse ir mais ao encontro de quando se fala de transcrição, análise de informação, material que todo ele está muito digitalizado, ser mais fácil de analisar com ferramentas ligadas à inteligência artificial. E em termos de investigação, de procura, de busca, de preparação de peças processuais de acusação, até porque no pequeno e médio crime 70-80% dos textos são exatamente iguais. Aquilo é que tem alguma repetição, o que significa que tem sempre que ter o crivo humano e a capacidade portanto, a parte crítica final, isso é óbvio, mas há muita coisa repetida. Volto a dizer, além da ferramenta em si, atenção que a questão cultural, a questão de ser tecnologicamente resistente é uma classe extremamente difícil de adotar novas tecnologias. Mas no caso concreto do DCAP, que lida com criminalidade económica e complexa, a utilização deste tipo de ferramentas poderia... Mas eu estava a ir mais além do que o DCAP. Mas aqui estamos a falar do DCAP em concreto e daquilo que foi o apelo do novo diretor do DCAP. Poderia ajudar, por exemplo, a caminharmos para uma maior celeridade também, que é aquilo que é necessário? Mas tudo o que eu estava a dizer aplica-se ao DCAP, mas não se esgota no DCAP. Porque se nós... Voltamos à questão.
Então, se apenas olharmos para a questão do DCIAP e apenas o Ministério da Justiça oferecer os meios ao DCIAP, ok, vamos resolver 20 ou 30 grandes processos. Mas é onde estão os megaprocessos com milhares e milhares e milhares de páginas, de documentos, de apreensões, de apensos. Milhares e milhares de outros processos fiscais, administrativos e cíveis que estão neste momento com um garrote enorme a prender centenas de milhões de euros que podem estar ao serviço da economia, que podem estar ao serviço da sociedade e que não estão. Por isso é que eu estou a dizer, nós vamos olhar para um conjunto de dezenas de processos que geram centenas de milhares de visualizações e que têm dezenas de milhares de páginas. Mas não é esse que vai resolver o problema da justiça em Portugal. Portanto, vai poder resolver a percepção da questão da criminalidade económica. Portanto, não resolve o problema da justiça. Prioritariamente nas grandes investigações complexas e nos processos administrativos e fiscais. Seria onde se sentiria mais a diferença. É isso, Miguel? Ainda ontem estava a ter esta conversa com outros colegas. Se a inteligência artificial, enquanto ferramenta, se tivesse que decidir, o primeiro nível de intervenção seria nos tribunais administrativos e fiscais, o segundo no cível e no terceiro só no criminal. Porque, tirando a questão da criminalidade económica ou financeira, toda a outra é preciso ter muito mais cuidado porque tens a ver com a liberdade das pessoas. Portanto, há um conjunto de questões, até do ponto de vista ético e de algum cuidado, daí a questão da qualidade, que têm que ser muito mais salvaguardadas e garantidas em sede de direito criminal do que tem que ser em sede de administrativo, fiscal ou cível. Agora, não podemos pegar na parte e imaginar o seu todo. Isto vai resolver uma pequena parte da justiça. Tudo o resto é muito maior e muito mais gravoso para todos nós. Quem também discursou naquela cerimónia de tomada de posse do novo diretor do DCIAP foi o novo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que criticou também naquela cerimónia o método de funcionamento do atual DCIAP, que segundo ele não é compaginável com os tempos atuais. Temos aqui um PGR e um novo diretor, alinhados na síntese dos problemas? Aparentemente sim, até porque a escolha, de alguma forma, a escolha do Dr. Rui tem muito a ver com esse aparente alinhamento que eu acho que vai para além das aparências. Isto é, percebe-se claramente que há um alinhamento estratégico em relação àquilo que é a PGR e a nova direção que o DCIAP pretende seguir. Mas isto é muito aquilo que o Procurador-Geral da República nos está a dizer, foi aquilo que, de alguma forma, consubstancia a minha primeira pergunta, a resposta à tua primeira pergunta, que é: o DCIAP acabou por se ver subvertida a sua atuação em função de ter-se tornado apenas uma caixa registradora da autoridade tributária e do Estado português. E o DCIAP tem que ser muito mais do que isso. Começamos quase como acabamos. Por isso é que lhe pergunto, posto tudo isto, toda esta análise que aqui fizemos, para fecharmos, o que é que espera do novo diretor do DCIAP? Há aqui esperança? Eu acho que, agora, profissionalmente, o que é que eu acho, ou o que é que eu espero, mais do que acho? Espero que este primeiro sinalizar seja, até pelo impacto mediático que tem, porque lá está, se tivesse alguém que tivesse a intervir num tribunal administrativo ou civil, não teria aqueles jornalistas, não teriam aquelas câmaras de televisão ali à frente, mas há ali um conjunto de diagnósticos e algumas soluções que servem não para o DCIAP, não para o Ministério Público, não para o processo de crime, mas para o edifício da justiça. Eu se pudesse desafiar a Ministra da Justiça, a Justiça hoje precisa mais de engenheiros informáticos especializados em inteligência artificial e de gestores do que propriamente de juristas. E eu acho que esse é o grande trabalho que tem que ser feito nos próximos anos. Muito bem, está assim feita mais a análise da semana, de olhos postos na Justiça e na entrada em funções do novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise, e a si que nos acompanha no Advogado do Diabo. Até breve.